o que é esse prêmio? O Prêmio Ser Humano ele chega à 14ª edição aqui no nosso estado, reconhecendo e valorizando as melhores práticas em gestão de pessoas e buscando premiar, né, os destaques profissionais e das organizações cujas iniciativas inovadoras alcançaram resultados significativos, né? Ou seja, a gente tem que ter evidência de que realmente aquela prática está fazendo alguma diferença naquela organização e ao longo do projeto vocês vão ver como é que a gente faz isso. Quem nós somos? Eu sei que alguns de vocês já sabem quem é a BRH, mas é sempre importante a gente reforçar. A BRH ela é a Associação Brasileira de Recursos Humanos, já existe no Brasil há mais de 60 anos e aqui na Paraíba há 47 anos. Né? Nós somos, a Paraíba é uma das 22 seccionais atuais do sistema ABRH, desse ecossistema chamado ABRH Brasil, onde a gente está atuando em várias regiões do Brasil, vários estados, inclusive o Distrito Federal. E a nossa maior missão é promover, né, a disseminação do desenvolvimento de conhecimento de profissionais e gestão de pessoas, através dos nossos eventos, através de pesquisas, através dessas trocas de experiência. E a gente tem, assim, não só os eventos, assim, mas o Prêmio Ser Humano, ele não é só um evento, mas um programa para ajudar a compartilhar essas boas práticas e disseminar essas boas práticas, não só no nosso estado, mas ao longo do nosso país. Quais são as principais conexões, né, que a gente tem enquanto a BRH? Então, a BRH Brasil é afiliada à World Federation, né, que é uma ação de recursos humanos latino-americana. A gente também é afiliado à Confederação de Profissionais de Recursos Humanos do País de Língua Portuguesa. E aqui a nossa gestão atual, eu estou na segunda gestão, que foi de 22 a 24, e fomos reeleitos para essa gestão de 2025 a 2027, juntamente com a Eliane, como eu falei para vocês, que é nossa VP, a presidente do Conselho Deliberativo, que é a Ivete, eu acho que algum de vocês também conhece, ela é da IC, e temos também a Gorete, que é a vice-presidente do Conselho Deliberativo. E, como eu também já falei, a Eliane, acumula no cargo de vice-presidência a direção da condição do Prêmio Ser Humano e não pôde estar aqui com a gente hoje por questões de viagem. Mas o que é o Prêmio Ser Humano, né? Qual é o seu objetivo? Então, ele nasceu em 1993 pela BRH Brasil e se consolidou como importante instrumento melhores práticas em gestão de pessoas dentro e fora do setor, cujas práticas inovadoras tenham alcançado significativos resultados quantitativos e qualitativos e que possam ser considerados referência no mercado. Em nosso estado, a BRH Paraíba realizou a primeira edição em 2012, fomentando uma comunidade inovadora e colaborativa que conecta diferentes atores do cenário de relações de trabalho. Quais são os principais benefícios, né, em participar desse prêmio? Acho que é o que a gente precisa entender, né? Às vezes, eu não vou participar não, eu estou fazendo aqui, mas não vai adiantar nada. Mas, gente, tem muitos benefícios. Aqui são apenas alguns que a gente destacou, né? Para as organizações, o reconhecimento da BRH, a importância, né, das práticas e iniciativas para a sociedade. Ambiente de trabalho melhor e mais saudável, valorização das empresas participantes no mercado, visibilidade na mídia, conferida pela mais importante associação da área de gestão de pessoas do Brasil, ou seja, associar a marca da sua empresa, a marca da BRH, a BRH chancela, né? Através do prêmio a gente chancela aquela prática, porque uma coisa é você dizer que você está fazendo uma boa prática, outra coisa é você ter uma empresa como a BRH, com todas essas conexões internacionais já, então, assim, as conexões que a gente faz, ela é local, mas ela também ultrapassa, né, as barreiras do nosso estado, então, trazer o peso que é ter a marca da BRH chancelando a sua prática na organização, isso faz da sua marca uma marca empregadora forte. Para os profissionais, oportunidade de divulgar seus trabalhos, demonstrando o valor de suas competências e potenciais, ampliação da visibilidade e diferenciação no mercado de atuação, diferenciais em seus currículos, né, destacando-se a partir dos projetos elaborados, reconhecimento do trabalho.
E para a sociedade, né, ambientes mais humanos e saudáveis para se trabalhar, estímulo à diversidade e inclusão, promoção da sustentabilidade do nosso planeta, desenvolvimento de um mundo melhor para cada um de nós e futuras gerações. Ou seja, um conjunto de benefícios onde não é só um que se beneficia, mas tanto o profissional, quanto a organização, quanto a sociedade, né? Então, é uma forma também que a gente entende, quanto a BRH, de estar transformando o mundo onde a gente está vivendo, né? As empresas onde a gente está atuando. E aí tem como é que funciona o Prêmio Ser Humano, né? Ele é dividido em algumas modalidades, né? São 5 no total. E essas mesmas modalidades, essas modalidades são as mesmas do nacional, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente, porque para a gente ter um padrão, quando os ganhadores daqui vão para a nacional, para a gente poder seguir os mesmos critérios, né, de avaliação em cada categoria. Então, a gente tem a categoria de desenvolvimento, trabalhos que melhoram o desenvolvimento das pessoas e organizações, excelência organizacional, que são trabalhos que melhorem a gestão da infraestrutura, qualidade e eficiência do serviço de gestão de pessoas, de ESG, né, que é falar sobre o ambiente, social, a questão social, a questão de governança dentro das organizações, ações referentes ao jovem, né, trabalhos de jovens de até 30 anos, esse é um ponto importante, né, porque às vezes a gente tem um público acima de 30 anos querendo essa categoria, mas o foco é a gente dar a esses jovens, né, até 30 anos, a oportunidade de reconhecimento e estimular a nova geração a dar continuidade às boas práticas. E tem a quinta categoria, modalidade, é de profissional em destaque em gestão de pessoas. Essa premiação, diferente das outras 4 categorias, ela não precisa de um trabalho a ser entregue, né? Mas o comitê aqui da BRH Paraíba é quem, diante das práticas que a gente vê daquele profissional em nosso estado, esse comitê elege aqueles profissionais de destaque. Então, é uma indicação da nossa seccional, tá? Até aqui, tudo bem, gente? Qualquer coisa, só interromper, tá, gente? Só dizer assim, tem uma dúvida, tá joia? Vamos lá. Na modalidade de desenvolvimento, né, essa modalidade estimula os trabalhos a melhorar o desenvolvimento de pessoas e organizações, né, agregando valor para os seus empregados ou colaboradores, assim como os demais públicos de interesse. Então, a gente tem cultura organizacional, educação corporativa, gestão de mudanças, liderança e carreira, né? Os trabalhos, eles devem ter iniciativa, isso é um detalhe, todos esses trabalhos que participam do Prêmio Ser Humano, eles precisam ter iniciativa ou a participação relevante da área de gestão de pessoas, né? Porque como nós somos uma instituição, uma associação de profissionais da área de gestão de pessoas, então é importante que tenham ou seja uma iniciativa da própria área de gestão de pessoas ou que tenha uma participação bastante ativa. Então, essas áreas que a gente vê aqui de desenvolvimento, cultura organizacional, educação corporativa, sempre passa, né, por essa área, mas a gente sabe que, às vezes, dependendo do modelo de gestão de cada organização, às vezes tem outros grupos de setores da empresa que cuidam dessas áreas, mas dentro do padrão, né, seria esse. Então, é sim possível, precisa que esse setor de gestão de pessoas seja quem inscreva, né, o prêmio. Existe a outra modalidade, que é a de excelência organizacional, onde essa modalidade estimula trabalhos que melhoram a gestão de infraestrutura, qualidade e eficiência dos serviços de pessoas, agregando valor para os seus empregados e colaboradores, assim como para os demais públicos de interesse, né, demais stakeholders. Então, os trabalhos devem valorizar aqueles que levaram em conta sempre de forma equilibrada os interesses das pessoas, organizações, sociedade, gerando resultados mensuráveis. Sobre 3 perspectivas, aqui são alguns exemplos, né, de que a gente pode enxergar essa excelência organizacional. Tem algo na perspectiva do desenho organizacional, às vezes uma reorganização interna, uma reestruturação, né, de como vai gerir, de como vai funcionar a organização, a questão do, planejamento de mão de obra, né, melhoria do organograma, de como que vai funcionar, questão de
relações ambientes, isso tem sido muito forte hoje em dia, principalmente quando você pensa em ter, por exemplo, salas de descompressão, né, nas empresas, para que o pessoal, assim, no momento, principalmente nas áreas de TI, isso é mais comum, né, quando naquele momento de pico, ele vai lá, dá uma saidinha e relaxa. Então, assim, são salas que às vezes tem muito verde, tem um som de água, tem música, enfim, às vezes tem jogos, tudo depende da proposta, né, que a empresa quer para promover essa descompressão para seus colaboradores. E tem o SESMIT, propriamente dito, que são as políticas de saúde, né, e segurança do trabalho dentro das organizações. Algumas instituições elas vão além da questão obrigatória, né, elas fazem algo, ou mesmo aquelas obrigações, por dentro das normativas de segurança, elas conseguem fazer de uma forma mais que promova maior engajamento dentro das empresas. Então, isso também pode ser uma prática de destaque, pode ser um potencial programa a ser apresentado no Prêmio Ser Humano. Questão da modalidade de ESG. Essa modalidade, ela pretende, né, que os responsáveis da gestão de pessoas sintam-se estimulados a empreender ações referentes ao meio ambiente, ao social e à governança, visando o crescimento sustentável da sua empresa e na sociedade. Os conceitos de ESG ou ESG, em português, né, correspondem às práticas sociais de governança de uma organização. Esse termo ele foi criado, acho que alguns de vocês aqui já conhecem, né, em 2004, e publicado como um pacto global, né, onde tem alguns objetivos a serem alcançados de maneira mundial. E aí, assim, a gente entende a importância de premiar através dessa modalidade, porque, por muitas vezes, ESG não está nas pautas das organizações, mas hoje é uma questão de necessidade, principalmente quando a gente pensa no cuidado com o meio ambiente, principalmente quando, dependendo da empresa onde ela está inserida, o impacto que ela gera dentro daquela sociedade. Eu vou dar um exemplo aqui, a gente já teve prêmios de empresas de cimento, por exemplo, que tem um impacto muito forte, né, na qualidade do local da sociedade onde ela está inserida, porque tem emissão de alguns componentes, né, químicos que é extremamente prejudicial. Então, existem algumas regras legais a serem cumpridas, mas a gente já teve empresas que, além das regras cumpridas de forma, né, obrigatória, eles vão além, eles olham para a sociedade onde eles estão inseridos e promovem alguns programas que incentivam a qualidade de vida dessa sociedade. Então, isso é uma prática, por exemplo, de ESG, que a gente entende como um diferencial para aquela empresa, que ela não está preocupada só com os resultados dela como organização, mas com o resultado, como esse resultado impacta a vida de todos que a cercam. Né? Então, isso é uma forma da gente inserir um projeto, um programa nessa modalidade. E aqui, os destaques, né, dos princípios do Pacto Global, né, direitos humanos, né, tem que apoiar e respeitar a proteção aos direitos humanos, assegurar-se de não participação em violações destes direitos, né, a questão do trabalho, apoiar a liberdade de associação e direito à negociação coletiva, abolir efetivamente o trabalho infantil, eliminar a discriminação do emprego, né, acerca do meio ambiente e anticorrupção, né, apoiar a abordagem preventiva aos desafios ambientais, promover maior responsabilidade, incentivar tecnologias ambientais amigáveis, né, como a questão de incentivo a energias renováveis, combater a corrupção em todas as suas formas. Então, quando uma empresa ela tem uma política clara, né, na sua estrutura de combate à corrupção, quando ela usa alguns mecanismos para que isso não aconteça, então, isso é uma iniciativa, uma prática que é importante ser disseminada. Né? Às vezes a gente escuta muito falar isso, mas tem dificuldade de colocar em prática. E o Prêmio Ser Humano ele tem esse objetivo também, que é tornar as coisas mais palpáveis, né, para as pessoas. Poxa, como é que eu coloco em prática? E aí, quando você vê uma empresa fazendo algo, de você ter insights, né, de como pode a qualidade. A modalidade jovem, né, pretende reconhecer e estimular jovens para que se interessem durante a sua passagem pela universidade ou início de carreira. Né? A gente sabe que, às vezes, a dificuldade que alguns jovens têm de sair da academia e se conectar com o mercado. Então, muitas vezes, a questão da falta de experiência, né, de nunca ter vivenciado a realidade de uma organização, isso acaba dificultando essa entrada. Então, é uma oportunidade para trazer esse jovem para perto do mercado, para esse reconhecimento do mercado, né?
E aí visar trazer para ele reconhecimento, visibilidade e, ao mesmo tempo, valorizar os talentos dele, que às vezes as organizações não conhecem simplesmente por não terem dado o primeiro passo, né? A primeira oportunidade de experiência para ele, né? E assim, para participar, o responsável ele deverá ter até 30 anos, né? Já que o nosso foco é conectar esses jovens com o mercado de trabalho completos, e estar matriculada pelo menos no sexto semestre dos cursos de graduação ou em qualquer etapa do seu programa de pós-graduação. Ou seja, se ele é estudante de graduação, ele precisa estar no sexto semestre, né, no sexto período, mas se em qualquer momento, se for o caso de pós-graduação, especialização, mestrado, enfim. Então, esses os trabalhos que estiverem sendo estudados nessa fase também podem ser inscritos, né, e quem sabe até premiados diante do impacto que for observado deles na sociedade. A organização jovem, né, oferecendo as condições efetivas para a realização do seu trabalho, também será reconhecida com um certificado, né, de parceria. É importante, o troféu nessa categoria ele é do jovem, né, do autor do trabalho, mas se ele estiver fazendo esse trabalho dentro da organização, como às vezes acontece, ele é estagiário, então ele foi recém-contratado, e como ele estava cursando, né, a faculdade, ele conseguiu implementar com a permissão da organização algum trabalho lá, essa empresa ou a universidade, ela recebe esse certificado valorizando também, é uma forma da gente também reconhecer as instituições que valorizam o trabalho desses jovens. E a modalidade profissional, destaque, né, como eu já tinha comentado um pouquinho no começo, essa modalidade pretende premiar o profissional reconhecido pela seccional e que tiver grande destaque na gestão de pessoas durante os últimos 12 meses, né? Serão elegíveis a participação nessa premiação profissionais reconhecidos na seccional que tenham, no mínimo, 5 anos de atuação na área de gestão de pessoas e que tenha sido referência no ano vigente, ou seja, nos últimos 12 meses, com ações de destaque e reconhecido pelo mercado. Então, essa observação, essa análise, né, o comitê da BRH Paraíba vai estar fazendo, né? A indicação será realizada por esse comitê, baseado em critérios como estruturação e implementação de ações e projetos que tenham agregado valor, maximização do potencial humano, desenvolvimento organizacional, foco em tecnologia e inovação. E dúvida? Tem alguma pergunta? Deixa eu olhar um pouquinho para vocês, que eu estou sem ver vocês há muito tempo. Eu não vejo, tá, Fátima? Quando eu estou com a tela aberta, eu não vejo, tem que falar. Tem que falar, mas enfim, deixa eu pegar aqui. Vou compartilhar novamente. Gente, por favor, não me deixem sozinha, tá? Tem hora que eu penso que todo mundo foi embora, me abandonou. Mas, por favor, não me deixem sozinha. A gente vai batendo esse papo aí. Eu quero estar conversando com vocês de forma bem tranquila. Então, falando um pouco mais, entendendo o que é cada modalidade, que prática a gente pode ter na organização que a gente possa estar cadastrando no prêmio, aí vem para a parte de estruturação, que é uma das dificuldades que às vezes a gente tem, porque às vezes a gente faz muita coisa, principalmente nós brasileiros temos muito isso, né, de fazer, somos muito empreendedores, fazemos muita coisa, mas às vezes a gente tem uma dificuldade de estruturar isso, de colocar isso no papel, né, de levantar as evidências para que a gente possa documentar, registrar, de fato, o que a gente tem feito. Então, o Prêmio Ser Humano ele também nos ajuda a isso. As empresas que já trabalham com ISO, né, com programa de qualidade, eles já têm mais essa prática, porque uma das coisas que os programas de qualidade traz é exatamente você estruturar, né, tudo que você faz e registrando, documentando essas evidências do que você faz. Então, para algumas empresas que já atuam com programas de qualidade, talvez não tenham tanta dificuldade, mas a gente sabe que isso não é a realidade da maioria das empresas. Então, por isso que a gente acha importante falar da estrutura. Inclusive, antes de falar, eu já digo aqui, quem porventura precisar de uma ajuda mais de como fazer mesmo, de como digitar, a gente vai disponibilizar no nosso site, vai mandar para vocês também o documento em Word, né, já nessa estrutura que a gente vai estar falando aqui, mas se ainda assim vocês precisarem de ajuda, a gente tem uma parceria com a Uninasal, onde a gente tem várias
profissionais da área de administração e projetos que podem estar ajudando também, né, nessa estruturação, tá? Vamos lá. Quando a gente fala de algo mais padrão, né, eu sei que algumas pessoas às vezes têm um certo receio, mas, gente, é super simples, vocês vão perceber isso, né? A gente tem, por exemplo, os critérios de apresentação, então ele vai estar aqui já, máximo de 20 páginas numeradas, capa, índice, sinopse, não contam, né? O arquivo, que quando vocês forem enviar para nós, ele tem que estar em PDF, fonte Arial tamanho 12, o espaçamento duplo e formato A4. A sinopse, né? A visão geral do trabalho com no máximo de 1.400 caracteres contemplado. A gente tem como, não sei se vocês já fizeram isso, mas o próprio Word, a gente tem como fazer essa contagem de caracteres, né? E o que é que tem que contemplar essa sinopse? O que motivou o trabalho, breve resumo da iniciativa, local onde está sendo realizado, população beneficiada, né, resultados obtidos, e-mail para contato. Então, por exemplo, teve uma empresa nossa que ela ganhou o projeto algo que eles tinham junto à comunidade surda. Então, o que motivou, né, fazer esse projeto com foco na comunidade surda? Na verdade, na integração da comunidade surda com os demais colaboradores da empresa, né? Onde que aconteceu, né? Ou seja, na própria empresa, no dia a dia das empresas. Essa empresa tinha surdos em vários setores, não só em uma área específica, mas em vários setores da empresa. Com certeza, eles ultrapassavam toda e qualquer cota, né, de PCD, e eles conseguiram apresentar de resultados obtidos, assim, primeiro, a inserção dessa comunidade no mercado de trabalho. Isso foi primeiro, essa empresa acabava pontuando fortemente nesse indicador de inserção, né, dessa comunidade no mercado de trabalho. Resultado, na maior interação, boa parte dos seus colaboradores acabaram aprendendo língua brasileira sem necessariamente estarem numa sala de aula, né? Mas naquela conexão, na promoção daquela convivência que a organização estava fazendo. Então, eu estou dando um exemplo desse projeto, né, que é um projeto que já foi inscrito na BRH, já foi ganhador tanto do estadual quanto do nacional e já foi indicado também para o internacional. Então, só para vocês terem ideia, exemplificando para vocês como que a gente coloca isso no papel, né? A estrutura desse conteúdo introdução, desenvolvimento, orçamento, né? A gente sabe que às vezes tem alguns programas que eles não têm um desembolso financeiro direto, mas é importante colocar, por exemplo, se eu sou um profissional da área de RH que está se dedicando a esse projeto, então fazer um cálculo mínimo de quanto custa essa hora, né, desse profissional, é 1 hora por dia, 1 por semana, por mês, só a título de provisionar, de exemplificar o custo desse orçamento, porque não, eu costumo até dizer, né, não existe almoço grátis. Então, mesmo que seja um programa, uma iniciativa, que ela não exija um investimento direto, mas com certeza há um investimento indireto, ao menos pela disponibilização de alguns recursos que já tenham na casa ou de pessoas, né? Então, é importante. Os principais resultados alcançados, né? E aí vale relatórios com gráficos, é importante, se tiver foto, imagem, isso ajuda bastante a trazer evidência sobre esses resultados alcançados. A avaliação, né, que tem alguns critérios, né, como é que vocês avaliaram, né, os resultados, ou se estava indo bem ou não com a aplicação desse projeto ou desse programa, a questão da sua aplicabilidade, da sustentabilidade, e fechar, né, uma conclusão, né, do que é esse projeto para vocês e o que vocês pretendem, se vão continuar, se não vão, se foi algo pontual ou se é algo contínuo, enfim. A apresentação da empresa, a bibliografia, se vocês tiverem, né, materiais que foram utilizados, algumas ferramentas que vocês foram utilizadas e alguns anexos que vocês julgarem importante enviar para, mais uma vez, né, reforçar aquilo que vocês já realizando. Sobre o detalhamento dessa estrutura, né, aqui tem falando um pouquinho o que é a introdução, né, a identificação do porquê do trabalho, né, o contexto em que foi desenvolvido, as principais premissas, a metodologia de coleta de dados e o que foi desenvolvido. Então, por exemplo, às vezes você consegue fazer a coleta de dados através de uma pesquisa de clima, por exemplo, ou através de uma pesquisa de satisfação, enfim, alguns relatórios que a empresa já tem, que já geram
essas informações, tá? Então, vocês inserem essa informação aqui, o que foi desenvolvido, né? Bem como outros dados relevantes ao entendimento da solução ou conclusão apresentada. Desenvolvimento deve conter o desenvolvimento da solução, né? A contextualização da situação que gerou a implementação do trabalho, os objetivos, parâmetros, desenvolvimento, as metodologias e resultados quantitativos e qualitativos. O orçamento, como eu já falei para vocês, né, sobre os valores monetários aplicados, né, se for o caso. As fontes de financiamento, porque às vezes tem projeto que você precisa de financiamento externo, também é importante citar. Os principais resultados, né, a descrição do que foi obtido, sempre que possível, embasada em dados e apresentado de forma mensurável. De novo, aqui, é nessa parte aí que vem as evidências, fotos, vídeos, relatórios, né, enfim, para que a gente consiga enxergar o alcance dessa prática, né, que vocês têm nas organizações, né. E aí, a metodologia utilizada para avaliar esses resultados, né, vocês colocam a informação de como foi, né, ok, esses resultados eu tenho as evidências dessa forma, e a metodologia utilizada para validar esses resultados foi tal metodologia. Os análises, em função meramente ilustrativa e complementar, como fotos, tabelas, gráficos relacionados ao trabalho, limitados a 10 páginas. É importante, porque senão a gente, essa questão da definição de página, o tamanho, é uma forma da gente poder colocar todo mundo nos mesmos níveis, né, de critérios. Então, para a gente poder manter esse padrão, por isso que tem essa definição de páginas. Inscrições, né? Como é que a gente... Até aqui, gente, vocês têm alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Não, né? Então, vou seguindo, tá? Não. Vou seguindo. Não, só um ponto. Tudo certo. Pode falar. Existem muitas boas práticas sendo feitas nas empresas, mas aí quando chega nessa parte da estruturação acaba travando um pouquinho, porque existe todo um modelo a ser seguido, né? Existem os pré-requisitos. Mas aí você acabou trazendo um ponto interessante, Patrícia, que é justamente poder contar com o apoio dos alunos lá da Nassau. Acho que isso aí já dá dá uma ajuda muito grande, né? Porque aí, tecnicamente, são pessoas que entendem dessas questões, metodologia e tudo mais, e acaba ajudando. Então, foi um ponto assim interessante que eu achei super válido. Pois é, e assim, o nosso interesse enquanto instituição que não haja impedimentos para vocês divulgarem as boas práticas, né, que existem, porque às vezes é como você falou, às vezes essa estruturação acaba travando as pessoas, né, e a gente não quer isso, a gente quer facilitar. Essa burocracia, vamos dizer assim, de ter essa estruturação, ela é exigida porque o prêmio ele não fica só aqui, né, então ele também pode ir para o nacional, para o internacional. Então, se a gente não tiver um padrão, a gente pode pecar na hora que estiver analisando, avaliando, mas que isso não seja empecilho para ninguém participar, muito pelo contrário. Aqui na Paraíba, a gente, apesar do nosso pouco tempo de prêmio aqui, pouco assim, mais ou menos, né, já somos adolescentes, mas a gente já teve excelentes trabalhos, né, premiados nacionalmente, indicados para o internacional. Então, isso mostra o quanto a nossa Paraíba é rica, né? O quanto a nossa Paraíba tem coisa boa, e a gente precisa, assim, vou usar palavras de uma amiga minha, né? A gente precisa se amostrar um pouquinho mais. A gente precisa mostrar para o restante do país, do nosso país, né? E até da gente mesmo. Aqui no estado, às vezes, quando você vê uma outra pessoa, puxa, ele está na mesma realidade que eu e está conseguindo fazer, então eu também faço, né? Então eu também posso fazer. Então, esse é também um dos nossos objetivos, é que essa estruturação ela não seja impedimento, mas muito pelo contrário, quer facilitar. O que vocês precisarem de ajuda nesse quesito, a gente vai estar conectando vocês com essa ajuda, viu? Vamos lá. Sobre as inscrições, né? Os trabalhos que podem concorrer ao Prêmio Ser Humano deverão ser exclusivamente sobre o tema de gestão em qualquer uma das suas modalidades, como a gente já viu lá atrás. Né, os interessados em concorrer gratuitamente deverão ser associados da BRH e poderão se inscrever em 4 trabalhos de conteúdo diferentes, sendo apenas um por modalidade, ou seja, eu quanto empresa ou profissional, se eu tenho 4 trabalhos que se encaixam nas 4 modalidades,
eu posso colocar um trabalho por modalidade, tá? Não tem problema nenhum. Por isso que em edições anteriores, eu imagino que vocês devem ter visto já algumas coisas no nosso site ou nas nossas redes, a gente tem, às vezes, a mesma empresa aparecendo em mais de uma modalidade, mas é exatamente por isso, porque ela tem trabalhos, né, iniciativas diferentes. Para os interessados em concorrer, mas que não sejam nossos associados, né, existe uma taxa de inscrição a ser paga no valor de R$500 nas modalidades, né? Então, essa taxa é por modalidade. E, repetindo aqui, como eu já falei antes, a modalidade profissional de destaque, esse vai ser exclusivo para quem é associado da ABRH, ou seja, o comitê da nossa seccional vai estar indicando profissionais de destaque que já são associados da nossa ABRH. Processo de inscrição, vocês devem ter visto já em nosso site, né? E não sei se vocês já baixaram o regulamento. Tem agora o período de inscrição que começou dia 18 de julho, que a gente está seguindo até 29 de agosto, né? Vocês podem entrar no site e fazer inscrição. Existe uma diferença entre o período de inscrição e o período de entrega dos trabalhos, né? Porque a gente, às vezes, exatamente por essa dificuldade, às vezes, de estruturação, a gente sabe que o pessoal se inscreve e aí vai correr para pôr no papel aquilo que eles já fazem. Então, por isso que tem esse tempo, né? São 30 dias que vocês vão ter para estar enviando para nós esses trabalhos. E é importante, de novo, se vocês hoje não tem nada no papel, não colocou nada no papel, mas vocês acreditam que é uma prática interessante para inscrever, escrevam logo, já se inscrevam logo, porque já garante a participação de vocês, e aí a gente está à disposição também para orientá-los com relação a essa estruturação e fazer essa conexão com todo esse pessoal da Uninassal que vai estar nos ajudando nesse processo, né? E aí, dentro dessa parte de envio do trabalho, tem a questão dos documentos comprobatórios, né? No caso do jovem, tem a declaração da instituição de ensino, que ele está matriculado, e também a autorização da organização. Isso está no regulamento, esse anexo está no regulamento, né? Para ele poder apresentar aquele trabalho que ele implementou naquela organização, tá certo? A gente, quanto à BRH, nós aceitamos as inscrições de trabalhos não premiados de edições anteriores, né? Na 13ª anterior, 13ª edição, né, de 2024. E é vedado. Por que é importante isso? Às vezes a pessoa, o programa continuou, né, e ele conseguiu evoluir nos últimos 12 meses, então ele vai trazer dados, sabe, para a gente poder identificar, né, esses dados e ver, de fato, que houve um avanço. E, às vezes, não ganhou nenhum ano, mas pode ganhar em outro, tá? É vedado inscrever-se para concorrer à premiação os integrantes do comitê gestor, né? Ou seja, nenhum desses membros que a gente citou lá no início, né, pode participar da premiação, pode inscrever trabalho, né? Nem empresas parceiras e nem patrocinadores dessa edição, tá? Exatamente para a gente garantir a lisura de todo o nosso processo de inscrição. E aí vem a parte que também a gente sabe que gera algumas dúvidas, né? Quais são os critérios que são considerados nessa avaliação? Então, são 5 critérios que são observados. A questão da relevância, aplicabilidade, inovação, qualidade, resultados. Então, esses 5 critérios, eles têm pesos diferentes, né? Então, 15% relevância, 20% aplicabilidade, 25% inovação, 15% qualidade, 25% resultados. Ou seja, cada um deles tem esse peso e, para que seja classificado, a nota tem que ser pelo menos 80%. Ou seja, se eu tiver 79%, 78%, né, de nota, infelizmente, eu não consigo estar entre os classificados. E aí, quando eu estou falando de classificados, não necessariamente é o primeiro, segundo, terceiro lugar, né? Então, todo mundo, se eu tiver 1.000 trabalhos de 80%, né, de nota sobre os critérios de avaliação, esses 1.000 trabalhos vão estar classificados. Só que aí a gente vai para o ranking, né? Primeiro, segundo, terceiro lugar, que aí aquele que tiver a maior nota vai estar em primeiro lugar, e aí, à medida que vai descendo, a gente vai posicionando os outros de acordo com o lugar do ranking, né? Segundo, terceiro. E aqui, gente, vamos falar um pouquinho sobre o detalhamento desses critérios, né? Por exemplo, sobre a relevância, né, que tem peso de 15% do total da nota, nós consideramos o valor de contribuição do trabalho para a melhoria da gestão de pessoas, premissas e visão de um trabalho
são cruciais para que o mesmo possa gerar valor para as pessoas, organizações e sociedades. Este critério visa reconhecer os autores que foram criteriosos ao reconhecerem e definirem o tema e objeto de seus trabalhos, verificando sua originalidade e potencial de contribuição. Já a aplicabilidade, que tem um peso de 20%, considera quanto o trabalho foi orientado para produzir contribuições efetivas e pragmáticas para a geração de valor para as pessoas, organizações e sociedade. Verifica se o trabalho está vinculado à realidade a qual se destina, se houve cuidado em estudar o público, se a metodologia foi bem escolhida e se as conclusões, né, podem ser aplicadas na prática. Sobre inovação, né, o critério de inovação. Então, avalie o grau de inovação do trabalho proposto, que pode abranger concepção do trabalho, metodologia, comunicação e envolvimento de pessoas, gestão de recursos, aplicação de resultados e conclusões. E eu queria acrescentar uma observação aqui, gente, porque inovação, às vezes o pessoal tem a ideia de que tem que ser algo novo, né? Inovação é só algo novo. Não necessariamente. Às vezes, quando a gente tem um processo na organização que é feito de um jeito e a gente implementa algo de melhoria significativa nesse processo, isso também é inovação. Então, existe inovação que traz algo novo, do zero, mas também existe inovação que melhora aquilo que a gente já tem, que já está funcionando, né? Então, isso acontece muito quando a gente fala de processos, de forma de... as metodologias que são usadas. Então, um dos projetos que já ganharam, ele estava implementando um modelo de gestão chamado CSC, que é o Centro de Serviço Compartilhado. É um modelo de gestão pouco conhecido ainda, apesar de não ser novo, mas que trouxe uma forma inovadora da empresa de como ela gerir, de como ela gerir os seus colaboradores, os seus recursos, a sua infraestrutura, porque esse modelo ele otimiza os recursos, principalmente em empresas que têm mais de muitas filiais ou mais de um segmento de atuação, né? Então, o centro de serviço compartilhado, ele concentra. Então, por exemplo, ao invés de você ter um RH em várias empresas, você tem um RH no CSC, que isso também ajuda a manter, né, vamos dizer assim, a mesma linha, a mesma filosofia da empresa e a mesma linha de pensamento. Então, eu estou dando um exemplo de algo que melhorou, né, a forma de gerir da organização e que foi usado como foi premiado no Prêmio Ser Humano como algo em inovação, tá? Só para a gente sair um pouquinho daquela coisa, para ser inovação tem que ser algo novo, do zero. A questão de qualidade, que tem peso de 15%, né, considera autenticidade, abrangência, suficiência e consistência dos temas abordados, trabalho pelo seu grau de embasamento conceitual, coerência interna e alinhamento com o contexto organizacional. Já resultados, né, que tem peso de 25, né, assim como inovação, ele considera a consistência entre objetivos e resultados, ou seja, se aquilo que se propôs, né, alcançar como objetivo daquele programa, se ele, o que ele alcançou, né, qual foi a consistência desse alcance, né, o valor agregado, a aprendizagem, a tangibilização através de indicadores mensuráveis. Aqui, gente, requer, de novo, é como os programas de qualidade, a gente requer evidências. Então, às vezes o pessoal tem uma dúvida também muito comum para nós, diz, mas eu tenho um projeto que eu ainda vou implementar, eu posso inscrever? Não tem como inscrever. Por quê? Porque um dos critérios, eu preciso avaliar o que aquele programa, ainda que seja ainda em fase de projeto, mas o que ele já teve de resultados. Então, se você tem um programa ou você pensou em algo para implementar esse ano, por exemplo, mas ainda não implementou, já pensa nele para o ano que vem. Por quê? Porque o ano que vem você vai ter dados, você vai ter gráficos, você vai ter como mensurar aquilo que você aplicou, né? Como você medir. Olha, nós estávamos na situação A e agora nós estamos na situação B. Né? Nós avançamos para a situação B. Por quê? E aí você traz os dados, você traz essas evidências da mudança, né, do que aconteceu após a implementação daquele programa. Então, é por isso que a gente não recebe trabalhos de algo que não foi implementado ainda. E sim, ele precisa estar pelo menos há 12 meses implementado, porque é um período que a gente entende como sendo satisfatório para a gente já conseguir ver o impacto desse programa, desse projeto,
dentro do ambiente onde ele está inserido, né? Da organização, da sociedade onde ele está inserido. Sobre o júri e julgamento. Antes de eu falar sobre isso, tudo ok até aqui? Alguma dúvida? Vamos seguir. Sobre júri e julgamento, né? O Prêmio Ser Humano ele conta com um comitê gestor formado por diretores voluntários da BRH Paraíba, como eu também já falei lá atrás, que tem como responsabilidade zelar pela estratégia, conceitos, operação e evolução da premiação. E aí, uma coisa que eu gostaria até de acrescentar aqui também, gente, tudo que a gente faz no Prêmio Ser Humano, ele pode ser auditável, tá? Então, a própria BRH orienta para que a gente faça tudo, para que a gente tenha rastreabilidade e, se surgir alguma situação que precise de esclarecimento, a gente vai estar com todas as informações ali. Então, por isso, a questão do cronograma para ser seguido, por isso a questão de enviar por e-mail, não pelo WhatsApp, mas porque vai facilitar a rastreabilidade de todo o processo, tá? O comitê avaliador, né, será composto por membros de notória capacidade, com participação no meio acadêmico, empresarial e de associações representativas da sociedade. Será dividido em equipes julgadoras por especialidade, conforme a modalidade da premiação. Obedecerá a mesma metodologia e critérios de avaliação estabelecidos pelo regulamento, ou seja, os critérios que eles vão avaliar são aqueles critérios que nós conversamos ainda há pouco, né? Vão dar a nota deles de acordo com aqueles critérios. Eles também, um adendo aqui, gente, eles também são treinados, assim como a gente está dando esse workshop, a própria BRH Brasil, ela já faz um treinamento de capacitação desses nesse júri, exatamente para a gente minimizar o máximo de, digamos assim, de subjetividade, né, na avaliação, mas que a gente realmente consiga de forma clara e criteriosa, fazer a melhor avaliação possível. Obedecerá a mesma metodologia e critérios, né, do regulamento, já falei, terá assegurado as suas decisões, que suas decisões serão sigilosas e soberanas, né, terá sua composição divulgada no site da BRH após a premiação. Aqui está após a premiação, a gente também apresenta os nossos julgadores durante a cerimônia de premiação. Por que a gente não apresenta antes? Eles são compostos não só por profissionais que estão em nosso estado, mas a gente tem um banco de avaliadores, né, na verdade, do Brasil inteiro, até porque alguns já se tornaram até avaliadores do prêmio nacional. Só que uma informação importante, quando a gente vai para o nacional, então, os avaliadores que entram para avaliar o prêmio daqui da Paraíba, por exemplo, ele não pode ser da Paraíba, né? Então, eles são de outras regiões, exatamente para a gente conseguir manter a isenção, a neutralidade, né, de julgamento desse profissional que vai estar fazendo a avaliação, tá? Então, é super importante vocês entenderem que é algo assim, a gente zela muito por esses júri, né, pelo critério de escolha desses júris, para que a gente possa ter o máximo de qualidade nesse julgamento e, assim, de justiça também, né, na hora de avaliação desses trabalhos. Como é que funciona a premiação? Nós temos primeiro lugar, segundo e terceiro lugar, né? O primeiro lugar aqui na Paraíba, a gente tem o troféu do Prêmio Ser Humano de primeiro lugar, né? O troféu ouro para o vencedor, um certificado de premiação para cada autor e 2 inscrições cortesias para o congresso, que no caso dessa edição vai ser para o congresso de 2026. O segundo lugar, o troféu, né, de prata, um certificado de premiação para o autor e uma inscrição de cortesia para o congresso estadual do ano que vem. Já o terceiro lugar o troféu de premiação bronze, né, de vencedor, em terceiro lugar, um certificado de premiação para cada autor e uma inscrição com 50% de desconto para o nosso congresso no próximo ano. Serão considerados elegíveis ou classificados, né, a premiação, como eu já falei antes, os trabalhos que atingiram o percentual igual ou superior a 80% da média geral, ou seja, de todos aqueles critérios que a gente viu, conforme a nota que cada avaliador der, a soma dessas notas, elas têm, como média geral, elas têm que ser no mínimo de 80% para que aquele trabalho possa ser considerado classificado, né, a premiação. E essa classificação a gente só vai informar o ranking no dia da premiação, que nós já temos como vocês viram, que é dia 10 de dezembro. Então, é bom porque todo mundo que participar já vai poder se organizar. E uma coisa interessante, esse ano a gente quer fazer um coquetel,
bem bacana numa casa de recepção. A gente vai estar informando maiores detalhes lá na frente. E a ideia é que, nesse momento, a gente possa ter participantes, assim como quem já foi em outras edições, puderam ver isso, que vá ao grupo, né, ou o máximo de pessoas que possíveis, para vibrar, para celebrar essa oportunidade de celebração. Ela tem que ser valorizada também. Às vezes, a gente não faz ideia, né, do que cada empresa teve que suar para que aquela prática pudesse ser implementada, para que aquela prática gerasse os resultados que geraram. Então, é um momento de você celebrar também com seu time, né, também com aqueles que, de alguma forma, contribuíram ou que foram beneficiados com aquela prática, né? Então, assim, por isso que a gente acha tão importante ter esse momento de celebração, né? É difícil não pensar nele, porque realmente eu diria que é a cereja do bolo de todo um trabalho e de toda uma dedicação de um time, né? E aí na agenda. E com relação à divulgação, né? A BRH, ela busca promover uma ampla divulgação do Prêmio Ser Humano, não só de todas as suas fases, mas principalmente dos trabalhos, né, que a gente recebe de inscrição. Então, por isso que a gente já deixa assim na hora da inscrição, né, todos os trabalhos já concordem, autoriza a utilização gratuita, né, do seu nome, voz, imagem, né, e trabalho escrito para divulgação nos veículos e eventos da BRH, né, renunciando expressamente a qualquer direito de indenização e remuneração. Por que a gente fala isso? Porque, assim, a gente, além da parte de mídia que a gente tenta divulgar, porque é aquela história, né? A gente precisa realmente mostrar o que a gente está fazendo de bom. Isso conecta a gente com a sociedade. Se você é empresa, melhora a sua marca, né, empregadora, junto à sociedade. Se você é profissional, isso aí valoriza você como profissional, destaca você como profissional, mas principalmente para ajudar na disseminação desse conhecimento, porque durante muito tempo se pensava que boas práticas ou conhecimento ele era para ficar retido. Eu não vou contar o segredo da minha empresa para ninguém porque ele é meu. Mas a história tem mostrado que quanto mais a gente compartilha, mais a gente cresce, mais a gente amplia nosso conhecimento, mais a gente amplia nossos resultados. Então, esse é o nosso papel de divulgarmos essas boas práticas, né? E incentivarmos que mais e mais empresas possam mudar, né, de patamar, mudar de horizonte, mudar de forma de fazer o que fazem. Enfim, e um dos caminhos, além da mídia que a gente usa, é a parte do circuito de boas práticas, que é o nosso programa de visitas técnicas. Alguns de vocês talvez já tenham participado, e a gente prioriza exatamente isso, a visita junto às empresas que foram participantes, não apenas as ganhadoras, mas que foram participantes do Prêmio Ser Humano, né, que estavam com essa nota a partir de 80%, exatamente para ajudar nessa disseminação. Às vezes, uma divulgação através de um vídeo é pouco, né, diante da grandeza que muitas práticas têm. Então, é uma oportunidade que outras pessoas têm também de conhecer, e das empresas, né, que abrirem as portas, né, que se disponibilizam a serem anfitriãs, poderem também chamar a atenção, né, para si e mostrar como as coisas são feitas, né, e às vezes um insight que acontece ali numa dessas visitas faz muita diferença nas organizações e na vida dessas pessoas. Então, me anima muito fazer. E aqui tem o cronograma, que vocês também podem acompanhar no nosso site, mas a gente fez questão de trazer para cá também, para todo mundo estar antenado. Esse material, já adianto, a gente vai estar disponibilizando para vocês, tá? Não só quem está aqui, a gente vai deixar esse material gravado no nosso YouTube, mas também quem não tiver no grupo que fizer o material, a gente vai estar disponibilizando o material também. Teve a publicação do nosso regulamento, a questão do workshop avaliadores, a questão que é quando a gente define, né, aquela parte que eu falei de capacitação, né, de alguns que já são de reciclagem e os que ainda não eram avaliadores de qualificação mesmo, a inscrição dos trabalhos, né, o período de inscrição, como você já sabe, até o dia 29 desse mês, a entrega desses trabalhos, que vocês terão 30 dias para estar escrevendo e entregando esses trabalhos para nós, e a avaliação dos trabalhos, ou seja, quando a gente pega os trabalhos que vocês nos enviaram e a gente entrega para os nossos avaliadores, eles têm um mês, né, basicamente de tempo para estar avaliando, e aí a gente também, em novembro, a gente está divulgando os avaliadores, acho que 14 de novembro, a gente está divulgando os avaliadores
para que os avaliadores, não, perdão, os projetos que foram classificados e que estarão na cerimônia de premiação para saberem, que poderão ir para a cerimônia de premiação, para saberem quais foram as suas colocações, qual o seu lugar no ranking. E eu já adianto, gente, que mais uma vez sobre a cerimônia, ela é aberta, né, tanto aos que forem classificados, que conseguiram a nota de 80%, mas também aqueles que não conseguiram, mas que querem ver, querem participar. Então a gente entende como sendo uma oportunidade também de troca, né? Toda oportunidade que a gente tem de troca é sempre um momento de aprendizado. Então a gente acredita muito nisso, por isso que a gente promove esse evento também, incluindo os projetos, né? As pessoas que trouxeram os projetos que não alcançaram o mínimo. Mas eu já digo assim que isso, assim, a gente tem sido, a cada ano, tem sido agraciado com projetos excelentes. E, assim, cada vez menos eu tenho um projeto que não tem atingido essa nota mínima. Cada vez menos. Eu acho que na última edição, acho que nós tivemos só um ou dois, não lembro agora de cabeça, mas, assim, eu acho que foi um ou dois só que não atingiram essa nota mínima. Então, assim, a gente fica muito feliz mesmo, porque a cada ano, assim, a gente tem visto mais projetos entrando no ranking, né? Então, é uma felicidade para nós. Um ponto importante, está lá previsto no nosso regulamento, tem a ver com a denúncia, né? Então, se por acaso alguns de vocês, né, quanto projeto, perceberem, né, que foram lesados em alguma situação do processo, alguém que vocês acham que ganhou, mas que não deveria ter ganho, porque de repente vocês sabem que é plágio, enfim, a gente sabe que tem várias situações, né, que podem acontecer. A gente está lidando com pessoas e a gente quanto instituição, a gente também tem que resguardar todos os envolvidos no processo, de que há, sim, esse canal de denúncia, né? O Comitê Gestor ele estará encarregado de recebimento e apuração dessas eventuais irregularidades que sejam denunciadas, e aí qualquer organização, instituição de ensino superior ou todo o trabalho devidamente inscrito, habilitado, sentindo-se lesado, poderá formalizar essa denúncia, devidamente fundamentada, né? Tem que estar fundamentada, não pode ser achismo, e dirigida por e-mail ao e-mail do comitê gestor, no prazo máximo de 15 dias corridos, contados a partir da cerimônia de premiação. Então, ou seja, só depois da premiação, até 15 dias depois da premiação, é que essa denúncia pode ser feita, e após receber essa denúncia, o comitê investigará no prazo estabelecido que está lá no cronograma da gente, no cronograma do regulamento, e se aprovada a denúncia, o autor, e se for o caso, o autor, perderão o prêmio, né? Ficando responsável pela restituição total à BRH de todos os itens descritos na premiação. Então, a gente acha importante deixar isso claro, né, para vocês. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre isso, estamos à disposição. Dados importantes que a gente precisa reforçar. Eu já comentei, mas vou falar aqui de novo, né? A candidatura de cada trabalho que passar pela seccional ao prêmio nacional. Lembra que eu falei já do prêmio nacional e do prêmio internacional. Então, os trabalhos que podem concorrer ao prêmio Ser Humano da BRH Brasil, que é o nosso prêmio nacional, deverão ser exclusivamente sobre o tema de gestão de pessoas, né? Ou seja, segue o mesmo padrão do nosso, nas modalidades, né, que também são semelhantes às nossas, né? Poderão concorrer ao prêmio Ser Humano da Brasil exclusivamente os melhores trabalhos por modalidade, ou seja, os primeiros colocados por categoria na última edição do prêmio Ser Humano da respectiva seccional, ou seja, os ganhadores desse ano vão participar da premiação, da próxima premiação da Nacional, que será o ano que vem, porque a premiação desse ano da Brasil, a gente, porque tem um prazo, né? A gente tem um prazo até junho de mandar essas informações. Então, no nosso caso aqui na Paraíba, sempre foi o de ano participava do nacional do ano seguinte. Aqui eu aproveito para falar que a gente já vai mudando a partir do ano que vem. O nosso prêmio ele vai se encerrar, né? A premiação não vai ser mais em dezembro, ela vai ser até junho, porque a BRH Brasil ela também mudou esse movimento. Então, todas as ABRHs, que, assim como a Paraíba, né, faz no ano e no nacional, os ganhadores participam no seguinte, a partir do ano que vem, vai ser tudo no mesmo ano. Ou seja, quem ganha na seccional no primeiro semestre vai poder concorrer a participar do prêmio nacional no segundo semestre, ou seja, vai ser no mesmo ano, né? Se ele for ganhador da seccional e ganhador da nacional, ele vai concorrer no mesmo ano, né? Os trabalhos de edições anteriores a esta não poderão concorrer, ou seja, quem foi ganhador
do Prêmio Ser Humano no ano passado não poderá concorrer a nacional esse ano. Os trabalhos poderão ser de autoria individual ou em coautoria, contudo, será conferido apenas um troféu por projeto vencedor, assim como acontece na seccional, né? Fica reservada à BRH Brasil, a Comissão de Avaliadores, o direito de impugnar qualquer trabalho que caracterize-se como incentivador de discriminação ou seja apresentado por organização denunciada e reconhecida como envolvida em práticas de corrupção e trabalho escravo. Uma vez que você é ganhador do primeiro lugar, né, em qualquer uma das categorias do nacional, você tem a oportunidade, ou seja, o trabalho ele se torna um trabalho classificado, né, os primeiros lugares se tornam classificados na categoria do prêmio internacional, né, exceto aquela modalidade do profissional de destaque, tá? Estão elegíveis a participarem do prêmio FIDAG, né, que é esse prêmio internacional, realizado pela Federação Interamericana de Associação de Gestão Humana, uma banca examinadora do comitê do Prêmio Ser Humano e por integrantes da BRH Brasil analisará esses projetos, né, critério de nota e aderência com os critérios da FIDAG e selecionará o projeto do Brasil para concorrer a cada categoria. Olha só, gente. Mérito pessoal, né, que dá equivalência ao profissional de destaque, excelência empresarial, equivalente ao desenvolvimento, excelência organizacional e ESG, investigação e ensaio, equivalente a jovem. Então, as nossas categorias têm essa equivalência no prêmio internacional. Lembrando que quem faz toda essa análise para indicar os nossos prêmios para o internacional é o Comitê da Brasil e não envolve as seccionais, tá? Algumas informações importantes, né? Site oficial da gente, eu sei que vocês já sabem, mas não custa nada lembrar, né? O site oficial da gente, onde tem maiores informações e contato, enfim, para que vocês possam tirar dúvidas. Nós tivemos alguns problemas no servidor da gente de e-mail, então, às vezes, alguns e-mails de alguns servidores estão voltando. Se vocês estiverem tendo esse problema, não hesitem em nos procurar pelo WhatsApp. Tem o WhatsApp da gente disponível no site, todo momento vocês podem até clicar já lá e já entra na conversa, tá? E algumas datas importantes, lógico, de novo, lá no site tem todo o cronograma completo, mas algumas datas importantes aqui, o de período de inscrição, que acaba agora dia 29 de agosto, o de entrega dos trabalhos, de 1 a 30 de novembro, e o da nossa cerimônia de premiação, que será dia 10 de dezembro. E para finalizar, eu gostaria de dizer isso aqui, né? Valorize suas práticas em gestão de pessoas. Aqui tá um número, né? Os nossos ganhadores do ano passado, né? E assim, a gente não faz ideia, gente. A gente não faz ideia de quão maravilhoso é a gente celebrar essas boas práticas. Então, que vocês realmente se sintam instigados, se sintam motivados a estarem divulgando, né, disseminando as boas práticas que vocês praticam em suas organizações, porque com certeza vocês não estão contribuindo só com a organização de vocês vão estar contribuindo, deixando um legado para a sociedade, deixando algo que agrega para a sociedade que vai além das 4 paredes da organização de vocês. Então, sintam-se realmente instigados, né? A gente tem o maior prazer em estar ajudando vocês nesse processo e divulgando essas boas práticas. E aí,